A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E o nosso tema de hoje vai ser orgulho e humildade. Por que a gente vai estar falando de orgulho hoje? Segundo a Educação em Valores Humanos, o sentido da vida de todos nós é que todos nós viemos aqui no mundo para melhorar como ser humano. Como que um ser humano melhora? Lapidando seus defeitos. Então a gente vai estar falando hoje do orgulho, que é um defeito psicológico, segundo a Educação em Valores Humanos, que se a gente desenvolve a humildade, nós vamos nos tornar pessoas melhores, um ser humano melhor. E uma coisa também positiva, quanto mais virtudes nós desenvolvemos, melhor o nosso estado interno. Então vamos lá. O que é orgulho? Orgulho é sentir-se especial ou diferente, ou para cima ou para baixo. Quando nós somos elogiados, admirados, reconhecidos, como é que a gente fica? A gente incha, acha bom. Tem algumas pessoas que ficam com vergonha, ficam constrangidas. Quando somos criticados, qual a nossa reação? Ficamos com raiva ou triste ou as duas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Ninguém vai virar santo, mas vamos dar um exemplo. Cristo, quando era elogiado, admirado, reconhecido, qual que era a reação dele? Ele inchava igual a gente incha? Ou ficava com vergonha? Não, ficava indiferente. Quando Cristo era criticado, ficava com raiva ou triste igual nós ficamos? Não, também ficava indiferente. Por que Cristo conseguia reagir assim e a gente não reage assim? Porque Cristo não tinha orgulho e todos nós temos o nosso orgulho. Por isso a Educação em Valores Humanos nos ensina. A ofensa que recebemos é do tamanho do nosso orgulho. Quanto maior a ofensa, maior o nosso orgulho. Quando alguém fala alguma coisa com a gente, independente de ser verdade ou mentira, e a gente fica com muita raiva, muito triste, é sinal que o nosso orgulho está bem grande. E a nossa tendência é pensar, fulano me machucou, fulano falou isso, aquilo comigo. Sabe o que a gente deveria pensar? Gente, o orgulho que eu tenho dentro de mim fez com que aquilo que fulano me falou me machucasse. Portanto, não é o outro que me aborrece, é o orgulho que eu tenho dentro de mim que faz eu ficar aborrecida com o outro. Vou contar uma metáfora aqui para estar deixando isso mais claro. Uma outra citação interessante é: quem não vive à cata de aplausos jamais se ofende. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não fica fazendo ou deixando de fazer coisas para receber elogio, admiração e reconhecimento, e quando ela é criticada, ela não fica ofendida. Uma vez um garotinho chegou perto do mestre e falou assim: quando as pessoas me elogiam, eu acho bom, mas quando me criticam eu fico mal, fico com raiva, eu fico triste. Eu queria parar de sofrer com as críticas das pessoas. Como é que eu faço, mestre? Aí o mestre falou com ele: meu filho, você tem que ser um homem humilde. Como é que eu faço, mestre, para eu ser um homem humilde? Ele falou assim: meu filho, vai lá no cemitério, você quer ser humilde? Então vai lá no cemitério e critica os mortos. Ele foi lá no cemitério, criticou os mortos, voltou lá no mestre, e o mestre: ei, o que os mortos fizeram agora que você criticou? Eu falei: mestre, fui lá, critiquei, não fizeram nada não. Aí o mestre falou: volta lá agora no cemitério, e agora você vai elogiar os mortos. Ele voltou lá no cemitério, elogiou os mortos, voltou lá no mestre, e o mestre: e aí, o que os mortos fizeram agora que você elogiou? Mestre, fizeram nada não, elogiei, critiquei, não fizeram nada. Aí o mestre falou: meu filho, se você quer se tornar um homem humilde, você precisa aprender a reagir ao elogio e à crítica, que nem os mortos reagem. Que nem os mortos reagiram à tua crítica, nada acontece. Mas mantenha a capacidade de perceber a verdade que tem na crítica, mas sem ficar sofrendo com isso. Então, o que é o conceito? A gente confunde humildade com pobreza e com submissão, não tem nada a ver. Qual que é o conceito de humildade, da Educação em Valores Humanos? Humildade significa ser indiferente a elogio e à crítica, porém mantendo a capacidade de perceber a verdade que há na crítica, mas sem ficar sofrendo com isso. Gente, tem crítica que o outro faz da gente que é tudo verdade. Tem crítica que só a parte que é verdade e tem crítica que não tem nada a ver. Porém o nosso orgulho fica aborrecido do mesmo jeito com as três. Portanto, se nesse momento você está aborrecido, porque foi criticado, puxa a sua orelha e fala: gente, fulano falou isso comigo, eu fiquei com raiva. E o orgulho que eu tenho dentro de mim que fez com que eu ficasse com raiva. Se eu tivesse essa tal da humildade, nem com raiva eu teria ficado. Só de você compreender a manifestação do seu orgulho, você vai ver que seu sofrimento ameniza na hora.
Portanto, né, eu quero deixar claro aqui, quando a gente fala que ser indiferente a elogio e a crítica, não significa deixar de reconhecer a verdade que tem na crítica, porque muitas vezes tem verdade. Ser indiferente é não sofrer com a crítica e ser capaz de perceber a verdade, buscar mudar e melhorar como ser humano. Tá. Só que não para por aí não, viu, gente, essa questão do orgulho. O orgulho tem vários filhotinhos. Eu vou aqui, né, falar de alguns filhotinhos do nosso orgulho. Então vamos ao primeiro. Medo de falar em público. Na verdade, não existe medo de falar em público, não. O que existe é preocupação com o que o outro vai pensar ou falar de mim. Se eu não estou buscando elogio nem correndo da crítica, eu vou lá e falo tranquilo. A própria preocupação com o que o outro vai pensar ou falar de mim é um filhotinho do orgulho. Vergonha, timidez, são filhotinhos do orgulho. O que é vergonha e timidez? É uma excessiva preocupação em querer corresponder àquilo que eu acho que o outro espera de mim. Eu fico, é tão dolorido para mim lidar com a crítica, eu fico tão preocupado que eu quero fazer tudo certinho para ninguém falar nada, para ninguém me criticar, e eu acabo dando uma travada. Perfeccionismo também é um outro filhotinho do orgulho. Nós temos que buscar perfeição, não perfeccionismo, que é uma busca exagerada de perfeição. Aqui também é tão dolorido para a pessoa lidar com a crítica, que ela quer fazer tudo perfeito, ela se cobra de forma exagerada, para não dar motivo para ninguém falar nada. Se essa pessoa desenvolve a humildade, ela vai continuar buscando a perfeição, mas não o perfeccionismo, que é uma busca exagerada de perfeição. E aí a coisa não vai ficar sofrida, ok? O orgulho, gente, o defeito está no excesso. A virtude está no meio, Platão já dizia isso. Dificuldade de dizer não, outra questão importante. Na verdade, não existe dificuldade de dizer não. O que existe, vocês vão perceber, eu vou explicar, é medo do outro quebrar aquela imagem bonzinha que eu quero que eu tenha de mim. Todos nós temos um ego. O que é o ego para a educação e valores humanos? É o conjunto dos itens que a gente coloca como sendo a gente mesmo. Vou dar o ego, é a imagem que eu faço de mim, que eu quero que os outros tenham de mim na cabeça deles. Vou dar um exemplo aqui de ego. Sou bonzinho, ajudo todo mundo, sou sincero, sou stay de casa, falo o que eu penso. Por exemplo, aqui é um tipo de ego, uma autoimagem que a gente quer que os outros tenham da gente na cabeça deles. Cada pessoa tem um ego diferente. Bom, aí vem uma pessoa e pede, fulano, você podia fazer isso pra mim? A pessoa pede um favor. E de repente você não pode. Aí você não pode, nem deve fazer aquele favor. Só que aí vem o orgulho e vem o ego e fala, se você não fizer esse favor pra fulano, fulano não vai mais te achar bonzinho, gente boa não. Vai até sair por aí falando que você é gente ruim. Aí vai e fala assim quando deveria falar não. Portanto, a dificuldade de dizer não, nada mais é do que medo do outro quebrar aquela imagem bonzinho que o outro, que eu quero que o outro tenha de mim. Se eu trabalho a humildade, aí se eu tiver que falar não, eu falo, moço, não vai dar pra fazer isso não. Mas se é ruim, só que você fica tranquilo, você nem sofre com aquilo. Portanto, percebe a importância? Na vida tem hora que a gente tem que dizer sim, mas tem hora que a gente tem que dizer não. E muitas vezes, né, a dificuldade de dizer não, né, tá ligada, né, geralmente a dificuldade de dizer não, ela tá ligada ao nosso orgulho mesmo, ok? Bom, vamos lá. Complexo de superioridade e inferioridade, também outro filhotinho do orgulho. Complexo de superioridade e inferioridade são filhotinhos do orgulho. O que é orgulho? Eu me sentir especial ou diferente, ou para cima ou para baixo. Gente, sempre que a gente está se sentindo superior ou inferior a alguém, é porque naquele exato momento a gente está se comparando com os outros. Portanto, nós devemos evitar de comparar. Um pai, uma mãe não deve comparar um filho com o outro, um professor não deve comparar um aluno com o outro, uma sala com a outra. E a gente não deve comparar marido da gente com o marido das outras, esposa da gente com a esposa dos outros. A gente não deve comparar nem a gente com ninguém. No máximo, a gente compara a gente com a gente mesmo. Como é que eu estava um tempo atrás, como é que eu estou hoje, o que eu preciso melhorar. Ok? Portanto, a comparação ela deve ser evitada. Aí você fala assim, mas nunca, jamais eu posso comparar. Tem um princípio aqui que eu vou explicar da programação neurolinguística, que a gente diz o seguinte: todo comportamento ele é útil dependendo do contexto. Estou trocando em miúdos, uma dose de veneno é remédio. Vamos dizer que eu estou lá no hospital com a perna quebrada. E aí eu vou e vejo uma pessoa que amputou a perna. Aí na hora eu comparo, falo, ainda bem que eu só quebrei. A minha, né, tem jeito, o outro amputou, é mais complicado. Então, nesse momento, eu estou me sentindo superior, né, àquela pessoa que amputou. Só que aqui, na verdade, seria uma espécie de gratidão. Tá? E aí nesse contexto a comparação é útil para eu aceitar a dor que eu estou passando naquele momento da perna quebrada. Do mesmo jeito a pessoa que veio a falecer, uma pessoa que amputou a perna, vê uma lá no hospital que veio a falecer e se compara e fala, nossa, pelo menos eu estou vivo, vou poder ver meus filhos crescerem. Também está se sentindo mais sortudo que aquele que veio a falecer.
E houve uma comparação, porém aqui a comparação foi útil para a pessoa aceitar, né, a dor da perda, né, ali da perna. Portanto, nessas situações está havendo uma comparação, mas o sentimento que está sendo despertado ali é uma gratidão. Porém, uma dose de veneno é remédio. Então, raramente a comparação vai ser útil. Na maioria das vezes, a comparação só vai alimentar o complexo de superioridade, inferioridade, trazer sofrimento e não vai acrescentar nada de bom. Portanto, na grande maioria das vezes, a comparação deve ser evitada. Inclusive, segundo as 12 estratégias para aumentar em 40% a nossa felicidade, segundo um estudo científico sobre felicidade, uma das estratégias é evitar de ficar se comparando com os outros, ok? Então, vamos deixar isso quieto. Tá, vamos continuar aqui. Outro filhotinho do orgulho. Gente, eu vou aproveitar aqui e fazer um parênteses aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, já que a gente está falando hoje do orgulho, eu não posso deixar de falar isso. O orgulho, o que é orgulho? Eu me senti especial e diferente, ou para cima ou para baixo. Gente, todos nós passamos por problemas. Lembra que a gente tem falado aí, a gente tem que chamar de desafios. Tá? Nada de pensar que as coisas ruins que acontecem na nossa vida é o diabo, é inveja, fizeram uma culpa pra mim. Não, nós temos que começar a encarar que coisa boa e ruim acontece na vida de todo mundo. E como que a educação em valores humanos vê as coisas ruins, ou seja, os desafios que acontecem na nossa vida? Oportunidade de a gente desenvolver alguma virtude, é pro nosso crescimento isso, não é castigo. Deus, a vida, quer que a gente cresça, que a gente melhore como ser humano. Não quer castigar ninguém, não. Então nós temos que manter o foco, seja lá qual for o desafio que eu estiver passando, qual virtude que a vida quer que eu desenvolva, em que pessoa que a vida quer que eu me transforme ao passar por essa experiência. Nós temos que entrar nos desafios e sair melhor do que a gente entrou. Lembra da pipoca? O piruá, ele entra e sai da panela do mesmo jeito. A pipoca, ela entra na panela, e sai diferente, ela se transforma. Então nós temos que ser pipoca, que nos transformar para melhor passar pelos desafios. Porém, o orgulho faz a gente, quando acontece algo ruim, o orgulho faz a gente ficar se perguntando assim, por que eu? Por que comigo? Por que com meu pai? Por que com minha mãe? Por que com meu filho? Por que com meu casamento? O orgulho faz a gente ficar pensando dessa forma. Agora, olha como é que a humildade é totalmente diferente. A humildade faz a gente se perguntar, por que não eu? Por que não comigo? Por que não com meu pai, com minha mãe? Por que não com meu filho? Por que não com meu casamento? Gente, ser humilde é compreender que o mesmo pau que Dani Chico, Dani Francisco. Tudo que acontece na vida dos outros pode acontecer na nossa. Se as pessoas queridas das outras morrem, a da gente também pode morrer. Se as pessoas queridas dos outros adoecem, as da gente também pode. As pessoas queridas nossas também podem adoecer. Se os outros precisam tomar remédio, a gente também pode precisar. Se o filho dos outros precisa tomar remédio, também pode precisar. Se os outros são traídos, a gente também pode ser traído. Se o casamento dos outros acaba, a gente também pode acabar. Gente, tudo que acontece na nossa vida pode acontecer na vida dos outros. E se eu acho que na vida dos outros pode acontecer coisa ruim e na minha não, isso é orgulho, eu estou me sentindo especial, diferente. Ser humilde é você olhar para você e para o outro que está à tua frente e encarar que nós somos tudo igual, nós somos tudo do mesmo jeito. Todo mundo passa por coisas boas, por desafios. Do mesmo jeito que a chuva e o sol caem em cima do bom e do ruim, coisa boa e coisa ruim acontece com o bom e com o ruim. Tá? Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É você continuar sendo uma pessoa boa, procurando ser um ser humano melhor a cada dia, ainda que os desafios aconteçam na sua vida. Tá? É por aí. Esse negócio de ser bonzinho só se acontecer coisa boa, gente, isso é conversa dormir. Desafio faz parte da vida de todo mundo. Se nesse momento você está passando por algum problema, por algum desafio, lembra que todo mundo passa, não é só você, todos nós. E lembra que não há dor que dure para sempre. Depois da chuva, o sol sempre aparece. Faça as seguintes perguntas quando você estiver passando por um desafio. Qual a melhor forma do ser humano reagir a esse desafio que eu estou passando? Como seria eu reagindo bem a esse desafio que eu estou passando? Aí você já vai fazer a imagem, de você reagindo bem. E quando a gente só dá conta de ter um comportamento que a gente consegue primeiro imaginar. Qual virtude que uma pessoa tem que ter ao passar por essa situação que eu estou passando? E aí você começa a exercitar a virtude e aí você mata 2 coelhos com cajadada só. Supera o desafio e ainda se transforma num ser humano melhor. Porque a virtude é que nem músculo, você tem que exercitar para desenvolver. Ok? Se você está sendo vítima de uma calúnia nesse momento da sua vida, qual virtude necessária? Não dá para tampar a boca dos outros, mas depois você pode reagir, tá, ao sofrimento tendo humildade. Vou só terminar aqui com uma metáfora.
Uma vez um garotinho chegou pro mestre e falou assim, ô mestre, como é que a gente lida com o sofrimento da vida? Aí o mestre falou, meu filho, pega um punhado de sal, põe dentro do copo e bebe. Ele pegou, bebeu e falou, tá ruim. Depois o mestre falou, agora meu filho, pega um punhado desse sal, do tanto que você colocou no copo, joga dentro daquela lagoa ali, experimenta a água da lagoa. Ele pegou o sal, jogou na lagoa, experimentou, falou, ó, a água da lagoa tá boa, mestre, nem sentiu o gosto do sal. Aí o mestre falou, meu filho, o sofrimento na vida da gente depende do lugar que você coloca ele. Se num copo ou se num lago. Torne-se um lago, aí você não vai sentir o sal da vida mais não. Vamos imaginar que nesse caso aqui, o sal é a calúnia. E se você desenvolve a humildade, você vira lago e para de sofrer com o sal. Percebe a importância? Não dá para você tampar a boca dos outros, mas você pode aprender a reagir diferença ao elogio e à crítica e sem sofrer. Ou seja, você vai estar sem sofrer. Então lembra, a ofensa que recebemos é do tamanho do nosso orgulho. Quanto maior a ofensa, maior o nosso orgulho. Portanto, se você foi criticado e está aborrecido, isso é um puxãozinho de orelha que você precisa desenvolver a sua humildade. Ok? Bom, gente, tem mais filhotinhos do orgulho, mas devido ao nosso tempo, a gente vai estar parando por aqui. Mas semana que vem a gente vai trazer um tema novo aí para vocês, sempre buscando trazer algum tema que funciona como um manual de vida, para que ajude a gente a lidar com a vida do jeito que ela é. E a mensagem aí, a citação aí do nosso dia aí, lembra disso. A ofensa que recebemos é do tamanho do nosso orgulho. Quanto maior a ofensa, maior o nosso orgulho. Quem não vive de aplausos jamais se ofende, ok? Bom dia a todos e até semana que vem. Sempre